Glória a Deus. Paz seja convosco, amém? Amém. Paz seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você que pode se colocar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós darmos início a mais um culto de louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu gostaria de começar lendo um versículo que se encontra em Abacuque. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Jesus. Livro de Abacuque. Deixa eu achar agora, eu perdi aqui, estava marcado e eu acabei perdendo. Glória a Deus. Livro de Abacuque, capítulo 3, no versículo 17. Abacuque é depois de Obadias, Miqueias, Naum, aí vem Abacuque, depois, antes de Sofonias. Amém? Vou ler para a amada igreja, que diz assim, Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, aleluia, o produto da oliveira mina, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos corrais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exalto o nosso Deus, o meu Deus da minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Então que nessa noite você possa se alegrar na presença do Senhor Jesus Cristo. Esqueça os seus problemas, as suas dificuldades. Ainda que a figueira não dê o fruto, ainda que a videira não dê o fruto, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor Jesus Cristo com as nossas palmas. Louve ao Senhor, adore a Ele, porque Ele está aqui neste lugar. Yes.
Mesmo que não haja alimento, mais uma vez, cante igreja, ainda pra viver, mesmo que não haja alimento nos campos, tem louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, essa semana eu estava me preparando para ministrar os louvores. E todos que vêm aqui ministrar, eu creio, pedem o dirigimento do Espírito Santo para que venha um louvor agradável ao nosso Deus. Eu até inclusive estava brincando com o Raul a respeito dos dias de hoje, e os que serem cantados. O Espírito Santo de Deus tocava no meu coração de uma forma tremenda em adorar. Adorar, simplesmente adorar. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Pelo que eu ouvi também na parte da manhã, o culto real também foi feito, os louvores serão feitos todos em adoração ao nosso Deus. Em adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então que nessa noite você possa também adorar ao Rei Jesus. Adorar ao Rei Todo-Poderoso. Aquele que pode todas as coisas. Aleluia. Que você possa nessa noite esquecer todos os seus problemas. Esquecer as suas lutas. Porque tudo está nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Então vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Rei Jesus.
Nós estamos neste lugar aqui, ó Pai, declarando nosso amor.
Glória a Deus. Amém. Paz seja convosco, queridos. Tem alguém aí? Paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus aqui esta noite? Quando estão sentindo aqui o mover do Espírito Santo do Senhor, que está neste lugar, o Espírito Santo sendo derramado em nós, porque Ele habita no meio dos louvores, e Ele se move no meio do seu povo. Amém, queridos? Podemos assentar no nome de Jesus. Já pegue a palavra de Deus na sua mão. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Mais uma vez estamos aqui, pela graça de Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntos, cultuando ao nosso Deus. Embora você sabe que o nosso culto, ele é pessoal a Deus. Nós estamos reunidos como corpo de Cristo. Porém, o nosso culto, a Bíblia nos ensina que ele é pessoal. É eu e Deus e mais ninguém. O meu culto eu ofereço ao Senhor, não a homens, mas ao poderoso Deus que está aqui. Então, queridos, você tem uma escolha quando você entra por aquela porta. Sabemos que nós entramos ali para adorar a Deus, nós saímos para cumprir a palavra de Deus, mas nós entramos aqui no santo ário de Deus, na casa do nosso Pai, para adorá-lo. Então você tem uma escolha. Você pode oferecer a Ele o seu culto, da sua maneira, do seu jeito. Então você pode oferecer, né, um culto vazio, um culto frio, né, ou você pode oferecer um culto cheio de poder, cheio de glória, cheio do amor de Deus. Porque quem derrama, queridos, o poder na igreja não é o pregador, não é os músicos, não é os diáconos. Quem derrama é o próprio Espírito do Senhor. Quando Ele olha para você aí sentado e fala: achei aqui um coração adorador, eu vou encher ele da minha presença. Então, queridos, a partir do momento que nós entramos nesse lugar,
Nós devemos prestar atenção no nosso culto, se ele está sendo um culto racional, como a palavra nos ensina, porque a Bíblia diz que tudo que nós vamos fazer tem que ser com entendimento. Quando nós louvamos, quando nós entregamos, o nosso louvor e a nossa adoração tem que ser para ele. Aqui o versículo, né? O louvor que nós cantamos é para ele, é por ele são todas as coisas. Isso são coisas apalpáveis ou não, tangíveis ou intangíveis, tronos ou principado, que seja, tudo é por ele, para ele são todas as coisas, porque ele pagou um alto preço por mim e por você. Então, quando nós entrarmos no santuário do Senhor, nós precisamos esquecer todas as outras coisas e focarmos o nosso culto a Deus, o que nós estamos apresentando ao Senhor. Amém? Ele está olhando para cada um de nós, ele nos olha de uma forma especial e individualmente. Ele contempla cada coração que está neste lugar. Amém? Pega a palavra de Deus, coloca aí no seu coração, sentado mesmo. Nós vamos orar e falar com esse Deus que está aqui. Senhor Jesus, estamos aqui na tua casa, Pai, sedentos por ti, Senhor. Nós amamos, Pai, a ti acima de todas as coisas. Nós nos reunimos aqui como teu corpo, Senhor, porque nós somos membros uns dos outros e precisamos uns dos outros, Senhor. Eu te agradeço pelo teu mover, Pai, pelo derramar do teu Espírito sobre cada um de nós, mesmo sendo falhos. O Senhor nos amou, Pai. Então eu te peço, perdoa as nossas falhas, nossos erros, Senhor, nossos pecados, conscientes ou inconscientes, mas que a tua misericórdia esteja sobre cada um de nós. E nós te pedimos, Pai, pelo derramar do teu Espírito, Pai, cumpra em nós como prometeste, Senhor. Derrama a tua palavra em cada coração, que ela venha, Senhor Jesus, nos dizer aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Senhor Jesus, nos conserta, Pai, nos dá direcionamento, nos mostra, Pai querido Deus, a decisão que temos que tomar. E eu te peço, Pai, que cada coração saia daqui transbordando da tua palavra e do teu amor, Pai, ao ponto de derramarem aonde chegarem, Senhor Jesus. Eu peço nessa hora, fala conosco através da tua palavra, no teu nome, Jesus. Amém. Amém? Quem trouxe o amém? Quem trouxe o aleluia, diga aleluia. Glória ao nosso Deus. Ele é o início e fim, ele é alfa, ele é ômega, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele está no meio do seu povo. Amém? Queridos, abre a Bíblia aí, você que tem a Bíblia. Você que não tem, adquira uma, porque é importante todos nós fazer a leitura da palavra de Deus. Hoje o Espírito Santo tratou algo ao meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos, externando esta palavra que está lá em Neemias. Vai comigo lá em Neemias. Você vem lá em Salmos e volta um pouquinho. Neemias, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 1 ao 5, amém? Quem tem a Bíblia aí, diga glória a Deus. Está todo mundo sem Bíblia aí, Fê. Ou tá ruim de dar glória a Deus aí com essa máscara, né? Queridos, ontem eu estava aqui no culto de jovens. Quem estava no culto de jovem aí, diga aleluia. Cadê aquele mundo de jovem que estava aqui no culto? Eles não vieram, estão tudo online. Queridos, eu estava ontem no culto de jovens e eu estava ali e eu falei uma besteira, vou confessar aos irmãos, vou expor minha vergonha. Eu estava sentado ali e eu comecei a dar glória a Deus e o meu óculos fica embaçando, sabe? Eu não sei quem usa óculos aí com máscara, sabe a minha dificuldade. E eu dando glória ali, né? O Raul ministrando a palavra, e eu glorificando a Deus e meu óculos embaçando. Sabe o que eu falei, Fê? Eu falei, não vou ficar dando glória a Deus, não. Que tá ruim, meu óculos está embaçando, vou ficar quietinho, né? E aí Deus já me corrigiu na hora. Nossa, que besteira que eu falei, não vou dar glória a Deus. Eu comecei a dar mais glória a Deus ainda, e deixa que não enxergue nada, mas a glória ao nosso Deus tem que subir, porque quanto mais glória que sobe, queridos, é mais glória que desce sobre as nossas vidas, amém? Eu sei que está difícil aí, né? Eu sei que é difícil você glorificar, até você louvar a Deus, mas que essa máscara aí não segure a sua adoração esta noite ao nosso santo, ao santo de Israel, que está aqui neste lugar. Quantos creem, diga aleluia. Amém, queridos, vamos ler
Aqui a palavra de Deus, sumiu o meu retorno aqui. Se puder deixar o retorno aqui. Amém. Deus abençoe. Queridos, diz assim, quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga misericórdia. Eu vou esperar um pouquinho. Alguém não achou? Então vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus. O título é: os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sabalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. E escarneceu os judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazes estes fracos judeus? Permitiram-se-lhes a isto? Sacrificaram, acabaram num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiros. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Amém? Pode se assentar quem está de pé no nome de Jesus. Diga assim: eu sou um edificador. Amém? Você vai, ainda que você não entenda ainda o que você falou, você vai entender essa noite que o Senhor te chamou para ser um edificador. Amém, queridos? Nessa passagem aqui, né, nós sabemos aqui que Neemias, né, para quem não conhece a história de Neemias, quem era este homem Neemias? Né, após o povo de Israel, né, ter sido passado o exílio que eles sofreram, ali Neemias, ele se torna o copeiro do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. Aqui está Neemias, lá em seu palácio, servindo ao rei, queridos. E quando nós falamos sobre o copeiro do rei, né, não é uma simples função ser o copeiro do rei, é de extrema confiança do rei, e de extremo risco, e de extremo retorno aquisitivo também. É por isso que Neemias estava vivendo no reino, no palácio, tendo uma vida boa, tendo uma vida confortável, né, ali regada de mimos, porque ele tinha um cargo muito alto aqui. O copeiro do rei era aquele que cuidava, né, do alimento do rei. E ele experimentava, por exemplo, o rei ia tomar uma bebida, primeiro o copeiro iria lá, iria experimentar a bebida, porque nessa época era fácil os atentados aos reis, né? Homens queriam envenenar reis, vamos matar o rei, vamos envenenar, né? Tem tudo aquela um montante ali de gente empenhados para matar o rei, e envenenavam o rei. Mas ali o copeiro do rei, ele tinha essa função de extremo risco, porque ele tinha que provar antes o alimento e o vinho do rei, ou que o rei fosse beber, para ver se não estava envenenado. Então o rei ficava ali de prontidão, esperando o copeiro tomar alguma coisa, esperava alguns minutos, não morreu, então agora eu posso comer, eu posso me alimentar, por causa dos atentados que sofreu o rei. Porém, o rei, ele tinha que ter muita confiança a quem tinha essa função. Só que, queridos, eu estava lendo aqui essa passagem, e o que me chamou mais a atenção é o chamado de Neemias. Quando a gente fala, por exemplo, sobre Abraão, o chamado de Abraão, Abraão estava lá na sua tenda, e de repente, né, ele teve a voz do Senhor invadindo ali a tenda dele, e audivelmente ele ouviu Deus falar: Abraão, sai da tua tenda e vai para a terra que te mostrarei. Então ele chama Abraão, fala com Abraão, e Abraão obedece à voz do Senhor. Consequentemente ele se torna pai das nações, Sara mãe das nações. Então um grande mover, um grande chamado, né? Moisés também, o chamado de Moisés. Moisés estava lá, né, fugiu para o deserto,
e estava correndo atrás de um carneiro, e de repente ele subiu ao monte e viu ali a glória de Deus que se manifestou através de uma sarça, uma árvore, que ela estava em chamas, porém não se consumia. E ali então Moisés ouviu a voz de Deus falando: ei, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E ali Moisés assim cumpriu esta palavra, viu a glória de Deus e seguiu ao chamado e às ordens do Senhor, libertou o povo de Israel do Egito. Quando a gente fala também do chamado de Isaías, né, que glória quando você entende o chamado de Isaías. Isaías, né, ele vai lá e vê a glória de Deus, vê os anjos, querubins, serafins, vê o Deus em seu trono, né, ali o trono pegando fogo, e ele fala: sou homem, Deus, sou homem de lábios impuros, e Deus permite lá que um arcanjo vem, né, com uma brasinha do altar e toca os lábios de Isaías, e ali ele é purificado, e Deus fala: quem eu enviarei? Ele diz: envia a mim, Senhor. E ele é enviado. Paulo também, né, se a gente for lá até para o Novo Testamento, né, Paulo, né, está lá indo no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos. De repente ele vê o quê? A glória de Deus. Jesus se manifesta a ele, né, ele cai em terra, e Jesus fala para ele: ei, a quem você persegue? Por que você está me perseguindo? Você não está perseguindo os cristãos, você está perseguindo a mim. E é duro para você recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. E ali Paulo, né, é levado para a casa de Ananias, né, ele fica cego, e todos sabemos a história. Ali ele fica um período de mais ou menos 3 anos, né, ali se preparando. Depois ele é lançado, e ele escreveu aí metade do Novo Testamento. Então você vê assim agora, né, o chamado, né, os discípulos no Monte da Transfiguração, vendo Jesus chamou lá Pedro, Tiago e João, diz: vou mostrar para vocês quem realmente eu sou. Eu imagino ele se elevando aos céus e mostrando toda a sua glória, todo o seu poder. Os 3 caem por terra lá, e ele ouve, né, uma voz de: esse é meu filho, quem me compraz. Eles ouvem a voz de Deus, né, eles vê Elias, vê Moisés. Então assim, ó a glória. Mas queridos, o chamado de Neemias, ele se apresenta de uma forma voluntária. Neemias não viu nada demais. Neemias, ele apenas teve compaixão do seu povo. Ele apenas foi movido do mesmo sentimento de Jesus, o amor pelo seu povo. Porque o que acontecia? Neemias estava lá no palácio, mas toda Judá, né, o reino de Judá, qual a capital é Jerusalém, estavam com os muros totalmente derrubados pelo ataque do inimigo, e estavam destruídos, muitos morreram, e os que sobreviveram estavam em estado de calamidade e miséria, o povo de Deus. Amém? Então, queridos, aqui nós vamos aprender essa noite sobre o chamado que nós temos, e um chamado voluntário. E o que move o chamado voluntário é o amor de Deus nos corações. Então você não precisa, né, ver uma coisa extraordinária para saber do seu chamado. Você tem que ter apenas um coração adorador e voluntário. Que você seja como o salmista que diz: cria em mim, ó Deus, o coração puro e um espírito reto. Uns falam inabalável, outros falam voluntariamente. Então, queridos, que você tenha, que arda no nosso coração essa noite o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, quando ele olhava aqueles homens e mulheres, e a Bíblia diz que ele se movia de compaixão. Ele alimentou ali mais, né, de 5.000 pessoas. Porém, quando eles estavam indo embora, Jesus teve compaixão, dizendo: ei, eu vejo eles, sabe como ovelhas que não têm pastor. E no outro dia eles estavam lá novamente, e Jesus veio com um sermão mais duro, e eles não queriam. Não, a gente quer peixe, a gente quer pão, a gente quer ver os sinais. Cadê os sinais? Jesus fala: vocês vieram aqui de novo, mas por causa de comida. Eu quero dizer que a comida sou eu sou o pão da vida, eu sou o alimento, eu sou o pão que desceu do céu. E a palavra começou a ser dura para eles, e começaram a se dispersar, inclusive os discípulos, né? Foi ministrado aqui esta manhã, e os discípulos disseram o quê?
foram indo embora. Jesus falou o que para eles? Vocês querem ir também? Não foi? Que a nossa querida irmã pregou aqui esta manhã. Vocês querem ir também? Vão com eles, vão embora também. Pedro, movido do poder de Deus, diz: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? E queridos, o que movia Jesus era o amor. E aqui o que moveu Neemias era o amor ao seu povo, queridos, porque surgiram ali opositores. Então Neemias está lá no palácio e ele recebe a visita dos seus familiares, os seus parentes. Então ele recebe a visita também do seu irmão Hanani. Então ele chega lá, Hanani começa a contar para Neemias. Neemias pergunta: ei, como é que está lá em Jerusalém? Como é que vocês estão lá? Como é que está o povo lá? E ele começa a contar a Neemias, dizendo: ei, está em estado de calamidade, o povo está sofrendo, a maioria morreu, os que sobreviveram estão lá nos escombros, estão perdidamente aterrorizados, amedrontados, porque os muros caíram, não tem defesa, não tem o que fazer, e não agir. A palavra mesmo diz, é oração. Quem está comigo diz aí alto, é oração, é orar e ação, e agir. Neemias não ficou só, Neemias motivado, Neemias pensando no próximo. E os opositores tentaram acabar com o que foi gerado no coração de Neemias. Queridos, nós temos o Espírito Santo do Senhor ardendo em nossos corações, amém? Ele nos dá poder, nos dá autoridade, Ele nos dá confiança. Todos os dias, como nós falamos, quando nós oramos, nós confiamos, e céus e terras é movido ao nosso favor, porque nós sabemos em quem temos crido, sabemos que também Ele é fiel e poderoso para conosco. Aqui, Neemias então, ele tem um afronte contra ele, opositores. Queridos, o problema de muitos é a distração. O seu problema às vezes é que você se distrai demais e você não recebe aquilo que Deus está falando com você. Você não entende aquilo que Deus está falando com você. Deus, a Bíblia nos garante isso. Não é que Jesus ele vai vir e vai vencer o mundo. Ele já veio e já venceu esse mundo. Agora Ele vai vir para nos buscar aqueles que não são apenas vencedores, são muito mais que isso, que a Bíblia nos diz que eu e você somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós sabemos isso, temos confiança nisso, mas o problema é as distrações, queridos. Exemplo de Sansão, Nazireu. Qual é o problema dele? As distrações, porque mudou o seu propósito, o propósito do teu chamado. Desobedeceu seus pais, foi em festa de povo pagão, se envolveu com o povo pagão, se envolveu com Dalila, que não era o inimigo, era a distração. Porque, amados, ele tinha toda a força, ele tinha todo o poder do nosso Deus, mas aí ele se distraiu, contou para ela o seu segredo. O que aconteceu? Cortou o cabelo, e aquele que foi chamado para ser libertador virou palhaço nas mãos dos filisteus, porque se distraiu. E o inimigo ele tenta fazer exatamente isso, queridos. O rei ali, Artaxerxes, poderoso, com quase 1 milhão de homens no seu exército. Neemias chega para ele e fala para ele: olha, o meu povo está sofrendo, e eu peço aqui para você uma autorização para eu ir lá socorrer o meu povo. E eu acho isso lindo em Neemias. Está comigo aqui, ele teve um sentimento de amor e foi voluntário, confiando em Deus, e falou para ele: ó, meu povo está sofrendo e eu vou até lá, eu vou socorrer o meu povo. Então, queridos, o rei Artaxerxes lhe dá uma autorização. Muito mais que isso, ele ganha autoridade. E ele vira governador. O rei sela ali para ele como governador do reino de Judá, cuja capital é Jerusalém, o reino do sul. Entendemos que o povo de Deus, Israel, teve o reino dividido. Amém? Teve o reino dividido. Reino de Judá, capital Jerusalém,
né, no reino do sul. E teve também o reino de Israel, né, capital Samaria, reino do norte. Então eles se dividiram ali. Porém, né, o rei dá uma autoridade nas mãos dele. Queridos, sabe o que nós recebemos do rei? Autoridade. Deus te deu autoridade, queridos, né? Lá em Lucas 10:19, ele fala: eu te dei poder, te dei autoridade para pisar em serpentes, para pisar em escorpiões, para todo o teu inimigo, e não te fará dano algum. Deus te deu autoridade. Sabe qual foi também a autoridade que Deus te deu? O Espírito Santo do Senhor. Então, quando Ele te dá o Espírito Santo, queridos, quem é contra o nosso Deus? Quem pode prevalecer contra o nosso Deus? Não há ninguém. O nosso Deus, Ele é todo poderoso, e Ele nos deu toda a autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. Você tem autoridade sobre o inferno todo, querido. Você precisa apenas abrir a tua boca e declarar a autoridade que Deus te deu. Aqui Neemias recebe a autoridade do rei, e ele vai. Porém se levanta também, aqui nós lemos na escritura, 3 homens. Nós lemos apenas 2, mas lá mais para frente, né, tem mais um homem. Só que nós vamos focar nesses 2 aqui. Nós lemos que o opositor aqui, ó, Sambalate, amém? Sambalate foi um opositor. Neemias, então, ele tem autorização do rei, agora ele é governador de Judá, então ele vai lá reconstruir os muros de Jerusalém. Queridos, talvez você esteja aqui esta noite, talvez os seus muros foram derrubados, ou talvez você nem construiu ainda o seu muro, mas eu quero te dizer que esta noite o Senhor vai te dar autoridade para reerguer uma muralha sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família, fechando todas as brechas, e nada e ninguém poderá entrar lá. Sabe assim, é como um terreno. Sabe um terreno que não tem muro? Um terreno que não tem muro, ainda mais vivendo, né, aqui no nosso país. Imagina um terreno que não tem muro, qualquer um entra. Agora quando você constrói ali uma muralha, se constrói proteção. É isso que Neemias estava indo fazer. Ele estava indo reconstruir, queridos. E às vezes a gente tem que se reconstruir. Às vezes o muro cai, às vezes tem brechas. Elias quando estava lá no Monte Carmelo, diante de 450 profetas de Baal, eles ficaram lá se cortando, ficaram lá clamando ao Deus Baal, e nada acontecia. Mas quando Elias, ele foi até o altar, sabe o que ele fez? Ele reconstruiu o altar, ele consertou o altar. Então, queridos, para que o fogo desça sobre o altar, às vezes ele precisa ser reconstruído novamente. Talvez você diz: eu não estou sentindo mais nada, né? Eu não sinto mais o fluir, eu não sinto mais o fogo. Talvez você tenha que consertar ou reconstruir o teu altar, reconstruir a tua muralha, porque o reino de Deus, ele é inabalável, queridos. Não há nada que possa derrubar, porque Deus mesmo falou que sobre ele está edificada a igreja dele, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, queridos, nós já somos mais que vencedores. Nós precisamos tomar posse disso. Sambalate, quem era Sambalate? Sambalate, queridos, ele era exatamente o governador. Ele estava na mesma função que Neemias. Ele era governador de Israel, cuja capital era Samaria, ao reino do sul. Olha os caras que se levantaram contra Neemias. Tobias, quem era Tobias? O amonita, aqui que a Bíblia diz. Tobias era nada mais, nada menos que o general, comandante do exército de Samaria, do reino do norte. Então, queridos, aqui, olha os caras que se levantam contra ele. No capítulo 2, versículo 10, também diz sobre Gesem, né? A Bíblia não fala muito sobre ele, mas estudando, é um governador da província árabe.
Olha os caras que se juntam, que se levantam contra Neemias, é de patente alta. Pensa que foi fácil para Neemias sair da sua zona de conforto, estava tudo tranquilo, mas ele, por amor à sua família, por amor ao seu povo e confiando no Senhor, ele vai, amém, queridos? Então, amados, esses homens se levantam contra ele. A Bíblia diz que em 52 dias as muralhas foram construídas e só faltavam fechar as brechas, amém? Queridos, por toda a nossa caminhada e toda a nossa vida, sempre vai se levantar opositores, sempre vai haver Sambalate, sempre vai haver Tobias. Nós temos que confiar num Deus todo-poderoso, porque, queridos, o inimigo, ele tentou neutralizar. A primeira coisa que ele tenta é neutralizar Neemias, amém? Mas eu quero te dizer que todos os opositores que se levantarem contra a obra de Deus, eles são vencidos pelo poder do Espírito Santo, e o poder da tua palavra, ainda que se levantem, são para cair diante do Todo-Poderoso, que é fiel, tem todo o poder nos céus, na terra. Apenas uma palavra que ele liberar, haverá vida, haverá cura, haverá transformação, haverá restauração. E eu só quero te falar esta noite que a palavra já foi liberada sobre nós, já foi liberada sobre o nosso coração. O que a gente tem que fazer é receber. Então recebe, queridos, apenas abrir o seu coração. Deus, ele não vai fazer nada num coração pedrificado, num coração que não confia, que não acredita, mas um coração incontrito, um coração despedaçado. A Bíblia diz, e o Senhor diz, que ele não desprezará. Então quando ele olha para o nosso coração aquebrantado, pelo poder da palavra de Deus, ele vem ao nosso favor, e ele veio ao favor de Neemias. Então, queridos, o inimigo, aqui o que Sambalate e Tobias tentou fazer com Neemias, é o que o inimigo tenta fazer com nós todas as vezes, e vai continuar tentando, porque a Bíblia diz que o inimigo, ele fica ao nosso derredor, está lá que nem como um leão, buscando aí alguém que possa tragar, amém? Mas para isso se levantou o Filho de Deus, que é Jesus, para desfazer as obras de Satanás. Então tudo é desfeito, tudo cai por terra quando nós invocamos o nome de Jesus, que tem poder nos céus e na terra. Então, queridos, aqui a primeira coisa que os inimigos tentam fazer com Neemias é abatê-lo, é desanimá-lo, amém? Olha o que ele diz aqui, olha que aqui Neemias está narrando, o que ele diz aqui no versículo 2. Aqui Sambalate, falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, disse: que fazem estes fracos? Olha o que ele chama Neemias e todos os edificadores do muro de Jerusalém. Esses fracos judeus, permitisse-lhes a isto, sacrificarão, eles vão fazer sacrifício de novo, vão acabar a reconstrução do muro em um só dia, sacrificarão, vão acabar isso, vivificarão dos montões de pó, de pedra que foram queimadas. Eles vão restaurar todas essas pedras que foram destruídas, que foram queimadas. Aqui, queridos, há uma palavra de desânimo, eles tentam desanimar. E quantas vezes nós não recebemos uma palavra de desânimo? Às vezes a gente está todo animado para fazer algo, que seja no ministério, que seja os seus projetos familiares, que seja na sua área profissional. Às vezes você está tão empolgado, tão animado, e de repente ali o inimigo levanta um Sambalate, ele vem, te joga uma palavra de desânimo, e você esquece toda a palavra que você recebeu do Espírito Santo, que diz que você é mais que vencedor, que diz que você é herdeiro da promessa, que diz onde que você colocar a planta aí dos seus pés, o lugar é seu por herança. Diz que aonde você colocar as suas mãos, abençoado será, aonde você tocar, o Senhor, vai haver cura, vai haver libertação, tudo que desejares. Salmos 37:4, se alegra no Senhor, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Aí você tem toda essa palavra no seu coração, e de repente Satanás levanta lá do inferno um homem ou uma mulher para te lançar uma palavra contrária, e você já desanima. Então tem muita gente ouvindo aí o que o homem está falando, esquecendo de ouvir a voz de Deus. A última palavra vem do Senhor, e o que o Senhor tem para nós é muito maior do que almejamos ou desejamos, queridos. Desmotivação, desânimo,
vencendo um dos maus do século. Tanta gente desanimada, tanta gente fraca espiritualmente, sem vontade. E isso causa doenças ao corpo físico. Aqui, Sanbalat diz: edificarão em um só dia. Eles são fracos, no versículo 2. Chamam eles de fracos. E às vezes as pessoas olham para você e não dão nada. Dizem: ei, quem é esse daí? Esse daí não é nada, nunca vai ser ninguém. Queridos, mas a última palavra é de Deus. Deus sempre escolheu homens desprezados. Deus sempre escolheu homens a qual ninguém dava nada, mas é aí que Ele mostra a sua glória, o seu poder, porque não depende de nós, depende do Espírito Santo. Quando nós somos dependentes dEle totalmente, quando nós entregamos totalmente a Ele, fala: Senhor, nós somos miseráveis pecadores, reconhecemos o nosso erro, mas sem Ti nós nada podemos fazer. Sem a Tua misericórdia nós estamos perdidos. Aqui, queridos, Tobias diz: ei, caçoa deles. Ainda, tá vendo aquele muro lá que eles estão fazendo? Vai passar uma raposa ali, o vento dela vai derrubar esse muro. Sabe o que eles queriam com isso? Convencer a Neemias que ele não iria conseguir edificar os muros de Jerusalém. O desânimo, queridos, sabe lá em Números, quando fala dos 12 espias, sabe o que desmotivou ali o povo? Sabe o que agravou o coração de todo o povo? Foi que os 10 viram os gigantes na terra prometida e desanimaram todo o povo de Deus. Apenas 2 homens, Josué e Caleb, confiaram no Senhor, e somente eles, daquela geração, herdaram a terra prometida. Então às vezes vem 10 pessoas e desanima todo o povo de Deus. Às vezes vem um lá na sua casa e diz: ei, sabe quando você conta algo, você não vai conseguir? Não, isso não é para você, queridos. Então comece a falar com Deus, comece a falar com o Senhor. Diz: Senhor, esses são os meus planos, esses são os meus desejos, mas todavia que se cumpra a Tua vontade sobre mim. Eu quero mais de Ti, Senhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita, ela é agradável, sobre nós é sempre melhor. Então ore a Deus, não para que Ele realize a tua vontade, mas ore para que a tua vontade se iguale à vontade de Deus. Aí você vai ver que tudo começa a funcionar, porque virão pessoas te desanimar, virão pessoas que querem, muitas vezes por inveja, muitas vezes por ciúmes ou alguma coisa assim, vai lançar uma palavra de desânimo, mas não ouça, escuta a voz do Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém, queridos? Então, querido, uma palavra de desânimo. Sabe Bartimeu, a Bíblia diz lá, o cego Bartimeu, tentaram desanimar ele. Olha o que Bartimeu ouviu. Bartimeu ali, ouvindo que Jesus iria passar cego, ali à beira do caminho, e ele começa a gritar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E de repente as pessoas começaram a dizer para ele: ei, fica quieto, para de gritar, para de falar, você está incomodando, e ele não ouvia a palavra de desânimo. Você imagina se ele tivesse ouvido ali. Ele não vai te ouvir? Então não vou gritar mais. Não, ele continuou: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E começou a incomodar, queridos, porque às vezes as pessoas, elas começam a jogar a palavra de desânimo para você. Ei, por que você vai tanto à igreja? Por que você lê tanto a Bíblia? Por que você fica aí, nesse negócio de reino, negócio de discípulo, negócio de célula, negócio de discipulado? Querido, se você já começou a incomodar a multidão, é porque uma hora dessa, Jesus vai chegar até você e dizer: ei, que queres que eu te faça? E assim será feito, e você será curado, e você vai enxergar além do que os olhos podem ver, porque nós vivemos não no que vemos, mas que é em Cristo Jesus. Queridos, palavras de desânimo. Sabe qual foi a resposta de Neemias? Está no versículo 6. A palavra de desânimo lançou para eles: a raposa vai derrubar o seu muro, vocês são fracos, judeus fracos. Olha a resposta de Neemias para eles: assim edificamos, versículo 6, amém? Neemias 4:6. Assim edificamos o muro
e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Inclina seu coração ao trabalho, inclina seu coração ao reino de Deus, à justiça e as demais coisas. O Senhor, Ele vai te acrescentando. Queridos, quando tentarem te desanimar, e virão, escuta o que eu estou falando, virão pessoas, às vezes pessoas que você gosta, que você ama, pessoas do seu convívio, vão vir te desanimar. Às vezes você está num projeto, às vezes você está em algo em Deus ali, e o negócio está prestes a acontecer, mas o inimigo ele levanta, né? Sabalate levanta Tobias e virá pessoas. Mas quando vierem te desanimar, querido, sabe o que você faz? Faz da palavra de desânimo uma fonte de energia para você conquistar. Faz ali um turbo, sabe? Vira um turbo. Quando falarem para você e você não vai conseguir fazer isso, faz disso um desafio para você, sabe? Para calar a boca de Satanás mesmo. Falou que eu não vou conseguir, é agora que eu vou conseguir, porque quem está à frente é o Senhor, é Jesus, Ele está à frente de todas as coisas. Falaram que eu não vou ser, mas Ele não disse, Ele disse que eu sou escolhido, Ele disse que eu sou herdeiro. Então toda palavra contrária à sua vida será quebrada. Usa a palavra que lançaram para você, né, para ser inspiração. Isso aconteceu comigo, queridos. Lançaram palavras contra mim, palavras de que eu nunca vou ser, palavras de que eu nunca vou realizar, que eu nunca vou conseguir. E talvez eu acho que Deus até permite, sabe, essas pessoas chegarem até nós para nos impulsionar. De repente a gente está muito parado, está muito desanimado mesmo, e aí Deus fala, manda um Sabalate lá, manda um Tobias, eu vou dar um chacoalhão nesse meu servo aí, porque ele está muito acomodado. Aí chega alguém e diz, ei, você não vai ser, você não vai conseguir. Aí dá um up, sabe, no seu coração, e diz, ei, mas eu sei quem tem um crido, eu sei que Ele é poderoso. Aí você começa a confiar na palavra de Deus, aí você começa a se mover, trabalhar para isso e agir, porque Neemias não ficou parado. Neemias, ele agiu, ele foi na força e no poder do Deus Todo-Poderoso. E quem pode contra o nosso Deus? Antes que houvesse dia ou era, quem pode se arrebatar da minha mão? Porque agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do nosso Deus, queridos. O inimigo aqui hoje para mim é o tempo. Queridos, então faça isso. Quando lançar uma palavra contrária sobre a tua vida, usa isso de incentivo. Sabe por quê, queridos? Você é uma semente. O Senhor fez de você uma semente. Diga para o seu irmão assim, eu sou semente. Diga assim. Não vai entender nada que você está de máscara, mas levanta o dedinho assim, sabe, Maria Silva, vai, Maria, sabe Maria Silva? Te amo, Maria Silva, estou me assistindo. Diz assim, faz o dedinho dela assim, ele vai entender. Diga assim, eu sou semente. Sabe por quê? Semente, queridos, a semente, ela só prospera quando jogam terra nela. Quando ela é enterrada. Ela é enterrada lá e vão jogando terra, aí ela prospera, sabe? Então todos que tentaram matar seus sonhos, todos que tentaram matar seus projetos, todos que se voltaram contra você com palavra de desânimo, jogaram terra em cima de você, quiseram te matar, mas sabe o que eles estão te tornando? Árvore. Porque você está crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria. A sua semente está germinando. Daqui a pouco ela está grande. Daqui a pouco ela é uma árvore e começa a dar frutos. Frutos vistosos, frutos de alegria, frutos de transformação. As folhas começam a dar remédio, começa a curar todos que estão debaixo desta árvore. Amém? Então, queridos, você é as mãos do agricultor, que é o nosso Pai. Amém? Amados, as pessoas às vezes elas estão desanimadas mesmo, né? Estou sem vontade, né? Não tenho força, mas é confiar. Eles tentaram amedrontar Neemias. Sabalate e Tobias tentaram amedrontar, colocar medo nele. Sabe por quê? No capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e 10, eles por 10 vezes subiram até Neemias e disseram: ei, para Neemias, para de ficar edificando o muro, para com isso, se esconde, porque eles vão subir e vão matar todos vocês.
Eles tentaram colocar medo. E pior, lá no capítulo 6, sabe o que eles fizeram? Eles compraram um profeta. Eles subornaram um profeta. Vai lá até Neemias, né? Eles pagaram um profeta. O profeta foi lá, falou: Neemias, para com isso. Assim diz o Senhor, para com isso. Para de edificar os muros. Só que Neemias, né, identificou ali na hora, porque o profeta diz: vamos até o templo, entremos lá no templo, vamos entrar lá, porque eles vão vir para te matar. E ali Neemias, queridos, diz: isto é profano. Quem sou eu para entrar no Santo dos Santos? Apenas o sumo sacerdote pode entrar lá. O Neemias era conhecedor do Deus Altíssimo, era conhecedor da palavra. Identificou na hora que era um falso profeta. E ele olha nos olhos do profeta e diz assim para ele: ó, é isso que você tem que fazer, hein, queridos. Ele olha nos olhos do profeta e diz: e eu sou, por acaso, homem de fugir? Eu por acaso sou homem que vou fugir? E às vezes você vê um probleminha, você quer correr, você quer fugir. Queridos, é enfrentar de frente, é ir para cima, é lançar fora o medo, amém? Ele diz: eu não sou homem de fugir. Por quê? Ele fala: você acha que eu vim, né, lá da Pérsia, vim aqui edificar os muros? Você acha que eu vim aqui sem confiar em ninguém? Eu vim aqui porque eu confio no Senhor. Dependência total do nosso Deus, amém? Então ele diz assim, lá no versículo 9 ele vai dizer assim, ó: tá bom, vocês vêm querer me amedrontar, vocês vêm querer me ameaçar, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou edificar o muro de um jeito ou de outro. Eles vão subir, mas em uma mão vai estar a minha ferramenta de trabalho, mas na outra mão vai estar a minha espada. E pode vir inimigo, a gente vai trabalhar e guerrear ao mesmo tempo. Querido, eu estou lá no meu trabalho, eu estou com a minha ferramenta de trabalho na mão. Aí se levanta lá Salabate, se levanta Tobias, né, vem, só que eu estou com a espada na outra mão. Então eu estou trabalhando, mas eu estou guerreando. Sabe, no seu ministério você está trabalhando, mas você está guerreando. Na sua casa, você está lá com a sua família, mas você está guerreando. O que você tem que ter é a espada nas tuas mãos. Então Neemias não se amedrontou porque ele confiava no Senhor. E ali ele continua edificando o muro, amém? Então as pessoas, queridos, vão tentar colocar desânimo, te abater, colocar medo no seu coração. Mas você precisa confiar no Senhor, é ter coragem, amém? Coragem ele não é ausência de medo. É a capacidade de superar o medo por um propósito, uma causa. Então eu tenho coragem, não é que eu não tenho medo, né? Eu tenho coragem porque eu tenho um propósito, eu tenho uma causa para lutar. Por muitas vezes o medo, e eu estou dizendo do medo de coisas que te paralisam, que diz que você não é capaz. Não estou dizendo, né, medo de barata. Quem tem medo de barata aqui? Diga glória a Deus. Ninguém tem medo de barata, não? Amém? Sabe, aqueles homens de 1,90 m que vê uma barata, sai correndo e chama a esposa. Não estou falando desse medo. Eu estou falando de um medo que paralisa, de um medo que você sente que você não é capaz. Mas, queridos, você precisa ter coragem. Sabe por quê? Em Provérbios 24:10. Não, vamos ler esse versículo aqui, porque aí vocês vão falar: não, o pastor não está falando isso. Vai estar na Bíblia. Olha aqui, ó, vamos lá. Abre comigo lá em Provérbios 24:10. Quem for achando aí vai dando glória a Deus. Bastante gente já achou, hein? Provérbios 24:10. Assim, diz o Senhor: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Querido, vai vir angústia, vai vir aflição. Se você se demonstrar frouxo, aqui, se você diante de uma situação terrível, ali que você tem que ter coragem. E não é ausência de medo, mas é confiança em Deus. A sua coragem vem do Senhor, é crer nele. Porque nós vamos passar por momentos difíceis na nossa caminhada, mas a gente precisa crer no Senhor. Davi, você acha que Davi não tinha medo? Né? Davi menino ali, ó, nas suas ovelhas, vem leão, vem urso. Você acha que ele não tinha medo? Né? Quando ele escreve os Salmos lá 23...
né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu imagino ele caminhando ali, quando ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, eu sei que tu estás comigo, Senhor. Amém? Então é crer na palavra de Deus, é crer no Senhor Jesus. Amém? No capítulo, aqui no capítulo 6, né? Nós não vamos ler, mas de repente o pessoal que está trabalhando com Neemias ali, né? E Sanbalate investindo, Tobias investindo para acabar com isso daí. E de repente ali no capítulo 6, o povo chega para Neemias e diz: ô Neemias, vamos parar de trabalhar aí, vamos parar de edificar. Aí Neemias fala: mas por quê? Fala: mas porque, sabe, tem muito moltouro, né? Tem muito quê? Tem muito entulho, sabe? Tem muito entulho aí. Vamos parar com isso. Neemias olha para ele, sabe o que Neemias fala? Neemias fala assim: ei, para de olhar para o entulho, foca na muralha, foca no muro. Queridos, vamos focar na muralha. Entulho sempre vai ter, queridos. Entulho sempre vai ter. Reconstrução sem entulho não é reconstrução. Construção, né? Quem aqui já viu uma construção, né? Não tem entulho, né? Quanto entulho nós tiramos daqui, né, pastor? Não tem entulho? Tem. Mas não fica olhando para o entulho. Olha para a muralha que Deus está construindo através da sua vida. Entulho sempre vai ter. Diga assim: Senhor, eu estou rodeado de entulho, mas eu não sou entulho, eu sou a tua construção. Amém, amém? Então creia no Senhor, queridos. Aqui tem muita gente abandonando as coisas por causa de entulho. Abandona casamento, abandona ministério, abandona aquilo que Deus colocou para você fazer. Porque vai ter entulho, é construção, é guerra. Amém? Então confia no Senhor, porque Ele está construindo o teu futuro. Entrega nas mãos dEle, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Depois, queridos, lá no capítulo 5, sabe o que eles tentam fazer? Eles tentam dividir este povo. Eles tentam causar divisão no meio do povo, lá de Neemias, dos edificadores. E eles até conseguem criar uma briga lá entre as equipes de Neemias. Eles começam a discutir. E, queridos, para mim, né, assim como pastor, para mim, a pior guerra que existe é a guerra entre irmãos. Para mim não tem vencedor. Não importa quem está certo. Para mim só tem perdedor. Quando você começa a guerrear com o seu irmão, né? Já vi líderes guerreando, pastores guerreando, pessoas do ministério guerreando, querendo provar. Tem até uma charge, faz muito tempo já vi um pastor falar sobre uma charge, né, que diz assim que dois homens estavam guerreando, cada um lá com o seu demônio, né? Eles estavam guerreando lá e lutando, e indo para cima dos demônios, e lutando e guerreando, e de repente um olha para o outro e fala: você é crente mesmo, de verdade? Lógico que eu sou. Mas de onde que você é? Eu sou da igreja tal. E você? Não, eu sou da igreja tal. De repente um vira para o outro e começa a discutir entre eles. Aí os demônios ficam olhando para ele e falam assim: deixa os dois aí. E eles começam a guerrear entre um com o outro. Queridos, às vezes a gente está deixando de atacar Satanás para atacar irmão, para atacar gente que é do exército, que é do povo de Deus, e por coisas bobas, coisas pequenas. Então que não haja distração. Uma guerra entre irmãos é guerra perdida, não tem vencedor. Deus manda a gente se suportar, se amar. Graças a Deus, né? Nosso ministério aqui tá uma bênção, glória, a graça de Deus, um amor exalando junto, andando junto, indo para cima. Todo mundo entendeu a visão, todo mundo entendeu o que é reino. E é isso, vamos alcançar aí o máximo de gente que a gente conseguir, porque a nossa guerra não é contra a carne, é contra sangue, espíritos, potestades nas áreas celestiais. E é lá que a gente tem que guerrear, queridos. Então aqui eles tentam dividir o povo. Amém? Eles começam a atacar. Então, queridos, não pode haver divisão. Porque, queridos, não há entre nós, entre o corpo, nós temos que entender que há as diferenças. Cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Amém? Você vai montar um quebra-cabeça, cada pecinha é de um jeito, não é? Você vai montar lá eu imagino eles edificando o muro. Cada pedra é de um jeito. Tem uma pedra maiorzinha, né? Uma pedra mais estreitinha, mais alta, menorzinha. Só que elas se encaixam perfeitamente e formam uma grande muralha.
O corpo de Cristo é isso. Somos membros uns dos outros. Se a gente fosse membro tudo igual, não seria corpo, seria deformidade. Mas cada um é de um jeito, de uma forma. É por isso que a gente completa o corpo do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não deu tudo para mim. Deus deu algo para mim, Deus deu algo para você. E o que eu não posso fazer, você pode fazer. O que eu não posso alcançar, você pode alcançar. Porque Ele escolheu uns para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas. Então nós formamos o corpo de Cristo. O que eu não posso fazer, você pode. O que você não pode, eu posso. E quando a gente se une, a muralha fica de pé e o nome do Senhor é engrandecido. O nome do Senhor é exaltado. É por isso que a gente precisa um do outro. É por isso que a gente não consegue ser igreja sozinho. Porque a gente necessita um do outro. A gente é membro um do outro. E não pode haver divisão. Amém? Queridos, aqui ó, a Bíblia diz, né, em Provérbios 6,19, que Deus ele não gosta de muitas coisas, mas o que semeia contenda entre irmãos Deus abomina. Por quê? Porque isso causa divisão. O que não ajunta, ele espalha, queridos. Amém? Mas maior é aquele que ajunta do que aquele que espalha. Então nós devemos andar em unidade de fé. É um orando pelo outro, um preocupado com o outro. Vamos edificando os muros. Não, Neemias não tinha nada a ver com a história. Ele estava lá bem confortável, mas os irmãos dele estavam passando lá uma prova. Então vamos lá edificar muro. Às vezes você não tem nenhum problema, mas seu irmão tem. Vamos lá edificar o muro. Vamos lá fechar as brechas. Vamos lá criar a muralha para que nada entre, porque o reino é inabalável. Então vamos cuidar uns dos outros. Amém? Esses homens, aí eles viram, a Bíblia diz lá para o capítulo 6, no versículo 1 ao 4, a Bíblia diz que então esses homens, eles tentaram de tudo. Aí os muros foram edificados. A Bíblia diz que não havia brecha nenhuma, pastor. Os muros estavam prontos. Nada podia abalar ali em Jerusalém. Nenhum inimigo podia entrar. Eles estavam fortalecidos, porque os muros não tinham brechas. E a Bíblia diz, sabe o que esses caras fazem? Aí eles vão lá, né, por 4 vezes eles sobem até Neemias, manda mensageiro dizer para eles, diz assim para eles, fala para eles, vamos ser amigo, vamos andar junto, pô, né? Vamos andar junto, vamos caminhar junto, vamos ser amigo, tentando fazer uma aliança. Só que a Bíblia diz que, né, e o Espírito ele revela todas as coisas. O Espírito dá discernimento, te dá inteligência para saber quando é algo de Deus e quando não é. Porque nós sabemos que tem boca que fala, você acha que é de Deus, mas não é de Deus. Por isso nós temos o Espírito Santo no nosso coração. E ali a Bíblia diz que Neemias identificou que o coração deles eram maus, que eles estavam armando contra Neemias. Vamos fazer aliança. Então, queridos, você colocar trazer o inimigo para perto de você, não torna ele seu amigo. Então você tem que tomar cuidado aí com as pessoas que vão te colocar medo, vão te desanimar, se não se converterem ao Deus vivo mesmo, se não houver realmente uma conversão a Deus, que é converter o seu coração a amar ao próximo, a zelar, cuidar. A Bíblia diz que a gente tem que cuidar do interesse do nosso irmão, tem que cuidar do interesse uns dos outros aqui. Amém? E a Bíblia diz que eles tentaram fazer aliança lá com Neemias. Sabe o que Neemias falou para eles? Neemias olha lá e fala para eles assim, identificando ali que o coração deles era mau. Neemias olha para eles e diz assim: ei, eu não tenho tempo, porque eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou descer daqui. Querido, nós não temos tempo mais para as coisas do mundo. Cada vez que nós rejeitamos a Deus, tem alguém morrendo, tem alguém sendo ceifado. Cada vez que a gente faz aliança com o mundo, tem alguém se perdendo. Por isso que a gente tem que dizer, quando vir amigos, que a Bíblia diz, né? Você que tem amizade no mundo, você estabelece inimizade de Deus. Porque não tem amigo no mundo, queridos. Amigos são os irmãos em Cristo, é a união, né? E você vê isso no momento difícil da sua vida. Aí você vê quem é amigo, quem não é. Então Neemias dizia: não tenho tempo.
estou fazendo uma grande obra, e daqui eu não vou sair, daqui eu não vou descer. O Senhor colocou algo nas suas mãos, aquele que colocou a mão no arado, se ficar olhando para trás, não está apto, não está digno do reino de Deus. Então quando Deus coloca algo na sua mão, quando vir aliança para você, diga assim, ó: ei, eu estou numa grande obra, eu estou num grande trabalho, e eu não vou descer daqui, eu não vou sair daqui enquanto eu não cumprir o que o Senhor colocou no meu coração. Não tenho tempo. No meu tempo, o tempo que eu tenho eu vou guerrear, o tempo que eu tenho eu vou construir. E é isso, não se distraia aí com alianças, amém? Queridos, quem são as suas alianças? Olha, faz o dedinho assim, ó. Olha para o seu irmão e diga assim: quem são seus amigos aí, hein? Suas alianças, amém? Pessoas que te atrasam, queridos, cuidado. Deus manda a gente se apartar de pessoas, elevar o amor de Deus, sim, a toda criatura, mas a gente não pode ficar fazendo parte de roda de escarnecedores. Aqueles escarneceram os judeus, Tobias e Sabalate, eles escarneceram os judeus, amém? E eram, né, como a Bíblia diz, é a tradição, para ser o povo de Deus. Então, queridos, cuidado com essas coisas, amém? Tiago 4,4, amém? Para quem quiser depois, quem anota aí, né, que está dizendo: ter amizade com o mundo é inimizade com Deus. Depois, vou finalizar aqui já a palavra, queridos, depois sabe o que eles tentam fazer? Caluniar Neemias. Os caras viram, não conseguimos, né, criar divisão no meio do povo, a gente não conseguiu desanimar ele, né? Nada desanimou esse homem, a gente tentou de tudo e ele não desanimou, né? A gente tentou dividir lá a equipe dele, causar alguma coisa ali, não conseguimos. A gente tentou formar aliança com ele, não conseguimos. O que a gente vai? Vamos caluniar, vamos inventar uma mentira dele aí. A Bíblia diz que eles foram até lá, né, e disseram para ele: ó, sabe o que a gente vai fazer, Neemias? Tá bom, você vai ficar aí? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai mandar uma carta o rei Artaxerxes, dizendo que você está formando aí uma grande equipe, um grande exército, que você quer ser rei, e ele vai vir lá com seu 1 milhão de soldados, vai acabar com vocês, amém? Então, queridos, a Bíblia diz que Neemias olha para eles e diz assim, ó: vocês estão mentindo, eu vou levar isso ao Senhor. E a Bíblia diz que ele diz assim: Senhor, ouve a acusação que estão fazendo sobre nós. Queridos, o problema é que quando a gente é caluniado, quando levantam acusadores contra nós, a gente quer debater, a gente quer falar, a gente quer provar, né? Você fica querendo aí, muita gente fica querendo, postando em rede social contra seus acusadores, né? Posta em Facebook, para de ser tontão, meu, cria fake, começa a fazer um monte de coisa lá para tentar, né, se defender. Queridos, fizeram acusação contra você, faça que nem Neemias, traga aqui no altar, fala assim: Senhor, se levantaram contra mim, estão me acusando, estão querendo destruir, mas eu coloco em tuas mãos, eu coloco no teu altar. Queridos, não fique chorando aí para qualquer pessoa, chore nos pés daquele que pode resolver. Ninguém pode resolver o seu problema, apenas o Senhor. Somente Ele está qualificado para isso, para resolver qualquer situação, amém? Então é colocar no altar. Ana não fez isso, né, com Penina lá, Ana fez isso, né, Davi lá, né, contra Absalão, ele vai, leva lá o Monte das Oliveiras, leva a Deus. Então leva a Deus os seus problemas, leva a Deus calúnias, acusação, entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele, querido, Ele tudo fará. Então não deixe nada te parar, amém? Quem te chamou, querido, garante o seu futuro, e Ele é fiel. Fiel é aquele que te prometeu, fiel é aquele que fez a promessa a nós. Então edifique o seu muro, não desanime, não tenha medo, que não haja divisões, que nós estejamos unidos a cada dia, que o amor de Cristo venha nos unir mais e mais. E ainda que haja levante, calúnias, nós colocaremos no altar do Senhor, porque Ele é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Fique de pé, queridos, no nome de Jesus. Feche seus olhos, aí no seu lugar mesmo, em pé. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos cantar um louvor ao nome santo do Senhor. Vamos orar no nome de Jesus. Feche seus olhos.
se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, levante suas mãos. Se você quer esta noite entregar o seu coração a Deus, dizer: Senhor, eu estou cansado da minha vida, eu estou cansado de tudo que estou vivendo, eu quero que o Senhor toque no meu coração essa noite, eu quero que o Senhor entre e faça maravilha. Se tem alguém aqui, estende suas mãos, eu vou orar por você daqui mesmo. O Senhor vai entrar no seu coração e vai fazer maravilhas. Amém? Tem alguém aqui? Levante sua mão, nós vamos orar no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, continuem com os olhos fechados, vamos adorar a Deus. Apenas mais um minutinho aí do seu tempo. Vamos oferecer ao Senhor nesta hora o nosso louvor, a nossa adoração, né? Onde é o Espírito Santo, a liberdade nesse lugar. Então seja livre para adorar nessa hora. Esquece do teu irmão aí do teu lado por um minuto. Comece a adorar a Deus, comece a oferecer. Quer aceitar Jesus? Levante suas mãos aí no seu lugar. Amém? Apenas peça perdão dos seus pecados. Amém? Apenas isso. Peça perdão dos seus pecados. O Senhor vai entrar no seu coração essa noite e vai fazer maravilhas. Amém? Vou orar por você. Senhor Jesus, Pai querido, eu te peço, Deus, entra nesse coração agora, Pai. Perdoa as falhas, Senhor. Perdoa os erros. Perdoa as transgressões, Pai. Entra nesse coração agora e faz maravilhas, Senhor. Que a partir de hoje, Pai, ele venha viver, Pai, contigo, Pai. Cuida dele, Senhor. Cuida da família dele, Deus. Esteja com ele por onde quer que ele andar, Senhor, Deus. Entra nesse coração, Pai. Limpa, perdoa, Senhor Jesus. E eu peço, faça uma grande obra na vida desse jovem, no nome de Jesus. Amém, amém. Olha para mim, querido. Você não está mais sozinho. Amém? O Senhor Jesus entrou no seu coração. É Mateus 6,6. A partir de hoje, a Bíblia diz: ó, tu porém quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, onde você dorme, na sua cama, e ali você fecha a porta, se ajoelha, fala comigo, que eu estarei ali em secreto e te recompensarei. Amém? Deus abençoe você, seja bem-vindo a essa família Ele Vive. Deus abençoe, conte conosco no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. E para Jesus, toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque houve salvação. Glória a Deus, Deus abençoe. Daqui a pouquinho aí os jovens vão falar com você, queridos. Feche seus olhos no nome de Jesus, mais um minutinho, e ofereça agora o teu louvor ao nosso Deus. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos cantar o louvor, a nome serva do Senhor. Em nome de Jesus, então ofereça. O culto é pessoal, o culto é racional, é você e Deus. E mais ninguém. Esquece a criatura, esquece os seus problemas, confia no Senhor, entrega no altar todas as suas angústias, todas as suas aflições, confia nele e ele tudo fará, no nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor, nós somos o povo que chama pelo teu nome, Deus. Tira, Senhor Jesus, todo o desânimo, Pai querido Deus. Coloca nesse coração, Pai Deus, a tua alegria, Deus, a tua força, Deus. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus.
nosso Deus, confia, acredita, e Ele fará infinitamente mais. Amém? Queridos, podemos assentar em nome de Jesus. Isso mais um minutinho do seu tempo. Nós já vamos encerrar o culto. Mas nessa hora eu peço que você pegue com muito amor uma oferta ao Senhor. Ofereça a Deus agora uma oferta do seu coração. Cada um contribua conforme aquilo que Deus colocar no seu coração. Você que é dizimista dessa casa, nós vamos orar. Você pode ir sentado mesmo, entregar seu dízimo, se preferir vir aqui ao altar. Mas no nome de Jesus nós vamos orar por você nessa hora. Ofereça ao Senhor uma oferta de amor. A oferta também é um modo de adorar a Deus. Você na Bíblia você vê que eles ofertavam em forma de adoração, mas a oferta ela tem que ser dada com alegria. Nós lemos no jejum aqui, não com tristeza, não com pesares, ou por necessidade, mas nós temos que entregar com alegria no Senhor, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui está o povo, Deus, que te adora, Pai, com esta oferta, que te louva, Senhor, Pai, porque amam a tua obra, a tua casa, Senhor Jesus, que nos une, Pai, Deus, que nos levanta, que nos dá crescimento. Eu peço, Senhor Deus, que a tua palavra se cumpra sobre a vida de cada ofertante, de cada dizimista, Senhor. Pai, abra a janela do céu sobre a vida deles, Pai. Derrama, Pai, Deus, derrama, Pai, que eles venham, Pai, viver, Deus, o melhor nesta terra, Pai querido Deus. Derrama todas as bênçãos do céu, Senhor. Pai, que haja prosperidade na área financeira, que nunca falte, Pai, nos teus celeiros, Pai, Deus, nas suas dispensas sejam abundantes, que nunca falte o alimento, Senhor. Deus, faz prosperar, Pai querido Deus, os empresários, envia, Pai, clientes, Pai, feche grandes contratos. Senhor, se houver alguém aqui desempregado, abre uma porta, Senhor, nesta mesma hora. Nós te pedimos, Pai, para que seu povo prospere, porque são fiéis à tua palavra, que a tua palavra é fiel a cada um de nós. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Então entrega agora com amém? Coloca um sorriso no teu rosto aí mesmo, de máscara. Não tem problema, o Senhor está vendo o seu coração. O Senhor te dá condição essa noite de ofertar, dizimar, no nome de Jesus. Queridos, nós precisamos encerrar o culto desta noite. Amém? Aleluia, foi muito bom estarmos juntos. Queridos, amanhã tem uma live especial aí, né? Pode falar, ô Raul, faz a dancinha aí, vai. Chegueregueje, 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 eu tô a pam. Mano, vamos continuar, vai. Quem é que vai falar? Quem conhece? Ou vai contradizer que eu sou feliz e pá. A coreografia, eu quero ver, ó. Quem é que vai falar? Ou vai contra? Ai, meu! Que eu sou feliz e pá. Amém? Queridos, amanhã vai ter uma live especial lá no Ele Vive dos Jovens. Amém? Jovens incendiados. Vai estar lá, né, na live o Kleber do Alcubo, né? Rapaz que canta este louvor ao nosso Deus. Aí vai ser bênção, vai estar ele, nosso querido irmão Raul. Então eu convido você a se sintonizar lá no... Nossa, sintonizar é coisa antiga, né? Mas não sei. Lá no Instagram. Amém? Queridos, lá do Jovens Incendiados. É do Ele Vive, mas vai passar nos Jovens Incendiados. Amém? Então quem não tem ainda procura, manda para nós aí. Vai ser, que horas vai ser, querido? 8 horas da noite. A gente vai estar lá tudo sintonizado, dando os glória lá e dando uns tchegreguedê lá. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos ficar de pé. Deus abençoe você que esteve aqui esta noite. É um prazer estarmos juntos, no nome de Jesus. Vocês aí, ontem vocês fizeram um monte de coreografia aqui, né, Clarete? Aqui, ó, acaba o culto, irmãos, eles colocam o som aí, fica dançando aqui, faz coreografia. Aí quando pede para fazer 3 passinhos ali, não faz, fica com vergonha. Isso é que acontece. Glória a Deus. Dançando para o rei. Como é que é a pisadinha para o rei? Amém? Queridos, Deus abençoe você, sua família, todos vocês, pastores. Muito bom estarmos juntos. Pastora, a gente tá sempre junto, né? Simone. Aí, ó, diaconisa Simone. Bênção. Linda. Olha lá, ó. Deus abençoe todo o corpo de diaconato que trabalhou essa noite, né? Todo o grupo da mídia aí, né? Cadê a mídia? Deus abençoe vocês aí, né? Eles fazem a transmissão aí pela internet. Eles se empenham, trabalham a todos os levitas, todos os trabalhadores e a todos vocês que vieram cultuar a Deus. É muito bom, amados, essa nossa comunhão. Amém? A Bíblia aqui, eu digo lá no Salmo 133, é comparado a nossa
união, comunhão como corpo de Cristo, como um óleo que representa o Espírito Santo, que desce sobre a cabeça do profeta, sobre a barba, sobre a orla dos vestidos. Então Deus, ele se agrada demais quando a gente se reúne no teu nome como corpo, porque entre nós ele habita, ele está, ele se move, amém? Então eu declaro sobre a tua vida uma semana de vitória, abençoada. Onde você colocar suas mãos, você vai ver, vai ser abençoado, vai ser próspero. Onde você pisar, a presença do Senhor vai encher o lugar, amém? No nome de Jesus, estende suas mãos e vamos todos juntos como corpo de Cristo orar a oração que Jesus nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com o amor de Deus, que a graça do nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja em cada um de vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Nós somos muralha, porque Ele, viva, para Deus. Palmas para o Rei Jesus. Deus abençoe a todos, um bom retorno, vão em paz, no nome de Jesus.